E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma saga que eu tô lendo e eu tô adorando ela, que é a saga Thor, o Imortal, da Marvel, galera. Nossa, que saga maneira. Eu vou trazer essa saga completa pra vocês, esse é só o primeiro episódio, tá bom? E se vocês gostarem desse vídeo e deixarem bastante like, eu vou ficar muito feliz, porque deu um trabalhão pra fazer esse roteiro, mas valeu a pena, porque essa saga tá muito legal. E a propósito, meta de like aqui pra vocês, galera. Se a gente chegar em 10 likes nesse vídeo, eu já posto o segundo episódio, tá bom? Tem alguma saga rolando que vocês gostam, de algum personagem que vocês gostam, tanto da DC quanto da Marvel? Deixa nos comentários que eu posso trazer alguma saga de qualquer outro personagem da Marvel ou da DC, tá bom, galera? E bom, a HQ começa em uma cena sombria, onde a gente é apresentado ao grande vilão da HQ. Após muito tempo, desperta o deus primordial do trovão, Doranos. O seu olho vermelho brilha em seu trono sombrio e o mesmo diz apenas a seguinte frase: a roda gira. E a cena corta para Jotunheim, onde Skrimir, um feiticeiro e gigante de gelo, ordena que seus seguidores ataquem os Asgardianos Fandral, Volstagg, Ogun e Fildegard. O Volstagg fica meio receoso, já que o Ogun diz que o Skrimir era tão poderoso que se tivesse a sua cabeça destruída, conseguiria crescer outra no lugar. Ele pergunta se Fildegard também teme o confronto, e ela, com um sorriso no rosto, diz não se importar com o inimigo, e ressalta que nenhum guerreiro deve ter medo quando seu rei está ao seu lado. Eles olham para o céu e avistam descendo em meio à nevasca o atual rei de Asgard e pai de todos, Thor, empunhando seu inconfundível Mjolnir. O Skrimir e seus gigantes fazem ameaças ao Thor enquanto ele pousa na sua frente. O Thor, sem paciência, diz estar desapontado com os gigantes, que zombam do deus do trovão. Por achar que é com ele, o Skrimir continua a zombar, e com um olhar enfurecido, o Thor diz estar falando com os lacaios do Skrimir. E conforme o Thor vai ficando irritado, a tempestade de neve vai se intensificando, e o Thor diz que mesmo uma tempestade de neve também está sobre o seu domínio, e ainda mais em suas terras. E então, a ponto de atacar, o Thor dá mais uma chance aos lacaios, e então, em um piscar de olhos, a tempestade de neve se dissipa, e o sol volta a pairar sobre a floresta, que começa a descongelar depressa. Os gigantes de gelo, desesperados, fogem aos berros, suplicando a misericórdia do Pai Celestial que os havia avisado. O único que permanece firme é o Skrimir, que fica furioso pelos seus servos o terem abandonado. O Thor pede que ele não os julgue, porque eles são apenas jovens gigantes, afinal. E o Thor ressalta que se tivesse trazido os seus exércitos, tanto o Skrimir quanto os seus gigantes teriam sido ceifados como o trigo. O Skrimir ridiculariza o Thor, dizendo que as suas palavras e ações são reflexos de um líder fraco, e ele ressalta que o Odin sim era um rei de verdade, já que ele trazia a sua ira aos 10 reinos, e carregando um enorme golpe de energia, o Skrimir ataca o Thor, começando uma batalha. Enquanto a batalha rola, o Thor segue pedindo que o Skrimir volte como ele chegou, já que o Thor quer evitar o confronto. O Skrimir acha que o Thor está com medo dele e continua a zombar do poder do Deus Supremo de Asgard. O Thor, sem paciência, suspira pela última vez e arremessa o poderoso Mjolnir, que estraçalha a cabeça do Skrimir em migalhas de gelo, e o seu corpo sem vida cai sobre os pés do pai de todos. Os guerreiros do Thor saúdam ele pela vitória, mas como um sábio rei, o Thor lamenta ter acabado daquela maneira. A Fildegard fica relutante por haver histórias do Skrimir ter sido decapitado e voltado. O Thor agradece a tentativa de amenizar, mas o que deixa ele irritado de verdade é o fato dos inimigos serem gigantes de gelo e terem vindo de Jotunheim. Sabendo que Jotunheim é governada pelo seu irmão Loki, e nessa saga não é o Loki tradicional, galera. Assim como o Thor é o deus soberano de Asgard, né? É o novo pai de todos, já que Odin já morreu. O Loki, na verdade, aqui é a versão Loki, deus das histórias. O Thor teme que o seu irmão tenha algo a ver com isso, e antes que o Thor mande os seus soldados investigarem, o Loki surge do nada atrás deles, revelando a eles que estava ali o tempo todo. E todos os servos do Thor ficam surpresos. Começa aquele bate-papo amigável e o Thor interrompe a conversa do Loki e os seus soldados, dizendo que os dois devem conversar de rei para rei. E o Loki surpreende o Thor dizendo que ser rei de Jotunheim não deu muito certo.
O Thor fica doido e começa a dar um sermão absurdo no Loki sobre responsabilidades com os seus súditos. E com argumentos bem convincentes, o Loki mostra pro Thor que não há necessidade de ter um rei em Jotunheim. O Thor aceita os argumentos do Loki e diz estar curioso por conta do passado das travessuras do Loki, apontar ele como um dos envolvidos nesse incidente, no ocorrido dos gigantes. E o Loki ressalta que só tá ali por conta de ser o deus das histórias, e como tal, ele deve estar ali para ver a história acontecer. E apesar disso, o Thor fica feliz por ter o seu irmão de volta em casa. O Loki também está feliz por estar de volta a Asgard, tanto que ele até se oferece para poder consertar a ponte Bifrost que foi destruída. E a cena corta para as ruínas da Bifrost, onde o Thor, melancólico de ser o seu maior fracasso como pai de todos. O Thor desconfiado diz que uma vez o Loki falou que levaria mais de 10 mil anos para poder reformar a Bifrost. E agora o Loki afirma que pode, de repente, restaurar ela. O Thor questiona sobre o pacto que o Loki fez para poder conseguir realizar um feito tão grande. O Loki diz para ele que cavalo dado não se olha os dentes. E é aí que ele tira da sua jaqueta um bastão com asas, que ele diz conter o poder dos grandes anciões. O bastão Wood que o Loki diz ter achado nos cofres do colecionador. Mas o Thor acha melhor nem saber como é que o Loki conseguiu aquele bastão. O Loki diz poder construir a ponte Bifrost como tal com esse tal bastão. O Thor receoso se afasta um pouco do Loki, temendo que o tiro saia pela culatra. Mas o Loki então sobe em uma rocha e bate o bastão contra o chão, e uma explosão de energia acontece. Então a Bifrost começa a se reconstituir. Os olhos do pai de todos brilham novamente, enquanto Loki se entristece aos poucos pelo bastão não ter resistido e ter se partido. O Thor tem receio até de tocar enquanto contempla a beleza da Bifrost. O Thor comenta com a Sif, que agora é a protetora da Bifrost, e isso significa um novo começo para Asgard. E ao ir agradecer ao escaldo dos deuses, o Loki, o mesmo desaparece instantaneamente. O Thor fica um pouco preocupado com a partida repentina do Loki, mas a Sif acalma o Thor dizendo que agora eles têm a Bifrost novamente, e que o Thor já fez muito por Asgard para um dia. A Sif então abre um portal para Bifrost para que o Thor vá visitar a sua outra casa. O Thor então gira o seu martelo e voa para Midgard, e ao chegar na Terra tudo corre bem. O Thor faz algumas aparições por diversas cidades, autografando coisas, tirando fotos, jogando xadrez com alguns idosos no parque e ajudando desconhecidos em suas batalhas, se divertindo e comemorando com eles. O Thor então voa em direção ao céu e a cena corta para a Estátua da Liberdade, onde o Thor está contemplando a vista da cidade e se perguntando se já fazia muito tempo desde a última vez que ele havia estado ali. A chuva começa a cair, o Thor, um pouco melancólico, se lembra dos seus amigos mortais que jaz morrido e seus amigos poderosos que vagam pelo universo. O Thor está satisfeito pela sua jornada ter terminado e o seu martelo está intacto. E ele começa a refletir sobre os mandamentos do pai dele e sobre agora estar no seu lugar governando Asgard. Mas o Thor começa a reparar que aquela chuva calma começou a se tornar uma tempestade feroz, com relâmpagos e trovões caindo por todos os lados. O Thor começa a ficar enfurecido e ordena que a entidade tormenta cesse aquela tempestade naquele lugar. Mas ele cometeu um erro. Isso não era uma tempestade, nem a entidade tormenta. Não era natural. Então um imenso trovão cai sobre a Estátua da Liberdade, destruindo ela. O Thor vai ao chão e ao se recompor fica chocado, porque quem fez aquilo era para os deuses Aesir, assim como os deuses Aesir são para os humanos. Em meio à escuridão da tempestade, uma figura sombria aparece com trovões imensos em suas mãos e um olho vermelho em seu rosto. E o Thor ouve uma voz dizer: "A roda." Segurando um trovão em uma mão e uma roda em outra mão, com um corpo negro e sombrio, eis que se apresenta dizendo: "Eu sou o Thoranos, o Utgard Thor." Toda a destruição começa a cair com a tempestade sobre a cidade. Os aviões começam a cair, os outdoors começam a ser destruídos e levados pelo vento. Pessoas estão sendo mortas aos montes e levadas pelo vento. As árvores estão sendo arrancadas, o mar está inundando as cidades e o Thor se lembra de quando Skrimir havia se chamado de Utgard Loki como um sinal de poder.
E ele também se lembra de ter visitado as terras de Utgard, lar dos seres que estão acima dos deuses, seres que fazem os deuses parecerem mortais. E se eles viam os deuses assim como os deuses viam os mortais, o que seriam os mortais para o Thoranos? Insetos apenas. Mas o Thor não é um mero mortal e nem é um mero deus. E agora o Thoranos está de frente ao pai de todos, que está no ápice da sua fúria, e o Thor então se dirige ao Thoranos dizendo ser o pai de todos e o protetor de Midgard. E como o pai de todos, o Thor vai para cima dele com tudo. A batalha começa e o Thoranos lança uma rajada de trovões enormes contra o Thor e fica à altura, invocando o mais forte de seus trovões. A terra estremece com a batalha dos dois deuses e a cena então corta para Gaia falando com o seu irmão mais velho sobre Thoranos estar na terra e o seu filho Thor o estar enfrentando. O irmão dela diz o mesmo que Thoranos diz: a roda girou para a terra. E a Gaia ressalta que se houvesse outro jeito, ela não teria mandado Thoranos até lá. E tudo aquilo faz parte de um teste. E os deuses em Utgard estão testando o Thor. A Gaia também menciona que teme que o Loki, o deus das histórias, esteja tramando alguma coisa. O irmão dela reconhece o nome do Loki. E diz a Gaia que se o Thor não for o que deve ser, ele perecerá. E tudo vai acabar. E que a regra é clara. Tudo deve crescer e viver, ou murchar e morrer. Mas ele ressalta que se o Loki for testar o Thor, o Loki provavelmente vai destruí-lo. E essa é a primeira HQ da saga Thor o Imortal, galera. Tem mais outros 6 volumes dessa saga e ela tá lançando ainda. Esse mês ela lançou mais um volume e é uma saga que tá impressionante, gente. Eu já li ela quase toda e, cara, é uma coisa mais louca do que a outra, vários combates. Se vocês quiserem que eu continue trazendo essa saga pra vocês, por favor, deixa o like, galera. A meta pra esse vídeo é 10 likes. Eu sei que é muito, mas eu conto com vocês. E a propósito, se quiserem que eu traga alguma saga de algum outro personagem, você tem um personagem favorito da Marvel ou da DC, quer ver uma saga dele aqui nos quadrinhos, alguma saga que esteja lançando recentemente, deixa nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? Valeu, galera!